Seguimos com o Poder Expresso até às 5h30, ao vivo. Olha só, a gente vai receber agora um especialista em direito constitucional. A gente vem, primeiro a gente introduz... Perfeito, maravilha. Produção me atualizando aqui sobre a ordem que a gente coloca aqui na tela do Poder Expresso para você, porque a gente está trazendo aqui uma abordagem 360 do PL da anistia e do julgamento de Jair Bolsonaro. Tá? Então a gente trouxe a Sônia Guerreiro aqui, informando a gente, trazendo os fatos mais recentes. Agora uma abordagem sob o ponto de vista da ciência política. E agora a gente traz aqui o deputado federal do PP do Espírito Santo, Evair de Mello, trazendo informações também lá de dentro do Congresso Nacional. Vai contar um pouco para a gente aqui sobre os ânimos dos parlamentares aí, a possibilidade real de aprovação desse projeto. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Boa tarde para o senhor. Agradeço a oportunidade, dias intensos em Brasília, né, além do julgamento, aliás, dessa inquisição maldita que querem fazer com algumas pessoas. Também estamos aqui hoje trabalhando muito, temos mais uma sessão aqui hoje de audiência da CPMI. Né? Então, Brasília está fervendo, diríamos, no ditado popular. Deputado, eu queria a avaliação do senhor, a possibilidade real de vermos o requerimento de urgência sendo aprovado no Congresso Nacional e a possibilidade desse projeto ser, em definitivo, aprovado pelo plenário, pelo menos da Câmara. Olha, a partir da audiência no Senado nessa semana, na Comissão de Segurança Pública, onde o ex-assessor do Moraes, o Tagliaferro, trouxe provas inquestionáveis, né, da adulteração de documentos, da falsificação de documentos para, de forma injusta, criminalizar pessoas. Eu digo que a força para votar anistia dobrou aqui nessa casa, porque é onde nós podemos dar a resposta diante dessa indignação. A nossa expectativa do juízo mínimo do direito era que esse processo deveria ser dado diante desses documentos inquestionáveis. Inclusive, o Eduardo Tagliaferro se propôs a fazer uma cariação com o Alexandre de Moraes, caso ele questionasse, né, esses documentos. A gente espera que, na semana que vem, os ministros possam se posicionar, algum deles, para honrar o cargo e a toga que tem, possa pedir vista nesse processo, para que possa ser auditado esses documentos. Isso interfere e muito no processo. Se era pensar demais, mas o próprio Barroso poderia, como presidente da Corte, diante do que chegou, ele precisa tomar uma providência, porque a credibilidade do STF ela vai por água abaixo, uma vez que um processo como esse, de repercussão mundial, né, ele está pautado em documentos fraudulentos. Essa é a gasolina que eu digo que faltava para a gente realmente impulsionar essa anistia ampla e restrita e devolver ao Jair Bolsonaro os direitos eleitorais para que ele possa estar nas urnas e na sessão de 2026. Diferente disso, é tapar o sol com a peneira, é querer fazer meia anistia, e nós não vamos fazer. Nós estamos trabalhando, temos votos, e não volto a repetir aqui, é preciso considerar os fatos novos. Talvez se fosse há 10, 15 dias atrás, sem esses fatos do Tagliaferro, que são gravíssimos, né? Eu queria ver, por isso levei essa proposta, inclusive. O CNJ, que não tem a competência, tem que estar sabendo, né? O procurador-geral precisa de ter acesso e tá recebendo esses documentos falsos, porque isso é a grande trave, é uma reta final. Nós estamos quase indo para a prorrogação desse julgamento. E nós temos, então, essas provas documentais inquestionáveis, que já foram auditadas, que provam, de novo, a adulteração de datas. E isso é gravíssimo, porque está claro, então, se o documento de origem é falso e foi obtido de forma fraudulenta e foi falsificado, é injusta a condenação de toda e qualquer pessoa relacionada. Isso criou a motivação aqui nos corredores da casa, mais partidos estão aderindo, os parlamentares a cada dia mais estão percebendo, porque hoje a vítima é Jair Bolsonaro e mais algumas pessoas. Amanhã pode ser qualquer um de nós, se o Supremo Tribunal Federal continuar aceitando documentos falsos. Portanto, é a política que tem que tratar de anistia. O Barroso, inteligente que é, o Barroso, ele às vezes usa da maldade, mas ele não é desqualificado. O próprio Barroso já disse que a anistia
quem trata é a competência da política. O próprio STF não tem que falar no tema. Portanto, nós temos legitimidade, voto popular para estarmos aqui na casa e nós queremos tramitar com esse texto. É claro, os parlamentares vão ter a oportunidade de se manifestar. O que nós queremos, estamos trabalhando para que o texto possa ser apresentado. Texto que não existe ainda. O Davi Alcolumbre está viajando aí na maionese com um texto surreal, um texto mais cabeça de bacalhau, cheio de suposições, mas ninguém nunca viu. E tem várias propostas de todo lado, e aqui quero fazer uma defesa, da legitimidade do Tarcísio estar aqui em Brasília, cuidando de tantos outros temas e, naturalmente, tendo espaço para cuidar desse assunto, até porque nós não podemos esquecer. Tarcísio é ex-ministro do governo Jair Bolsonaro, portanto, é parte envolvida direta nisso. Então, ficar querendo arrumar desculpa política, porque sabem da força e do peso que o Tarcísio tem, do peso moral de credibilidade que o Tarcísio tem. É um nome que tem representatividade em todo o cenário nacional, então ele tem legitimidade como qualquer outro brasileiro. E, além de tudo isso, o Tarcísio é um ex-ministro do governo Bolsonaro. Portanto, não pode ser questionado esse cargo que ele teve, para que eu tenho certeza, ele não veio aqui só para isso. Cuidou de tantas agendas. Aqui em Brasília você cuida 15, 20, 25 agendas por dia. E, claro, pelo Partido Republicano, que hoje está se somando, vai se somar aí à União Brasil e ao Progressista, o nosso União Progressista, que se junta ao PL, se junta ao Partido Novo, e o que está espantando os lulistas, os defensores da corrupção, é que ganha força política os deputados, diferente do que algumas pessoas querem dizer, estão sendo pressionados nas ruas. Cada final de semana que passa, que os deputados vão para as bases, eles voltam para Brasília mais convencidos que a anistia é um clamor popular, porque essa injustiça contra Jair Bolsonaro, amanhã pode ser contra qualquer brasileiro. Deputado, a gente vê o PL em unanimidade, já há um tempo, defendendo o PL da anistia, da mesma forma que a gente vê todos os integrantes do PT se posicionando de forma contrária ao PL da anistia. O PP em específico, qual a posição do PP hoje? Eu sei, obviamente, que o senhor não responde pelos correligionários, mas eu queria que o senhor trouxesse uma visão para a gente, para a sociedade, do que está se discutindo dentro do partido que o senhor faz parte e qual a possibilidade do PP vir realmente apoiar em massa a aprovação do PL da anistia. Olha, hoje eu digo que eu estou muito mais a cavaleiro para tratar desse tema. Até porque, já em 2018, na eleição de Bolsonaro, imediatamente eu vim para a base do governo. Mesmo o PP, na época, o progressista, não estava na base do governo, eu vim trabalhar na liderança do governo. Quando foi eleito o governo Lula, eu de imediato me declarei oposição extrema ao governo Lula, porque nada que o PT e o Lula fazem tem utilidade para o Brasil. Por muito tempo, no próprio progressista, eu fui quase uma voz solitária. Mas agora, oficialmente, já deliberado, inclusive com o apoio da federação, todo o partido veio para a oposição. Então, estou muito feliz que o partido veio para onde eu já estava há muito tempo. Portanto, isso vai ser questão fechada no PP. O PP, com a federação, vai se posicionar oficialmente no momento oportuno, mas vai fechar a questão. São votos certos, que se soma ao PL, se soma ao Partido Novo, e eu tenho certeza que PSD e Republicano também estão olhando o clamor popular e vai se somar essa lista e nós teremos uma vitória monstruosa, uma vitória realmente, um placar digno, para não trazer nenhum tipo de dúvida da certeza e da determinação política nossa de anistiar todos e devolver o direito político a Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nosso projeto. Deputado Evaí de Mello, do PP do Espírito Santo, trazendo aqui uma visão não só particular, mas também do partido sobre a tramitação do PL da anistia, né? Que a gente está aí em meio à discussão sobre, primeiramente, a aprovação ou não do requerimento de urgência, que pode acelerar essa tramitação, e, no segundo momento, a possível aprovação. Queria que o senhor deixasse aqui, então, a conclusão final do senhor para a gente encerrar essa participação. Gés, vou ser bem objetivo. Quem apostar na não aprovação da anistia pode ter certeza que vai cometer um erro, um equívoco, e se apostar, vai perder a aposta. Nós temos votos, temos apoio popular. Essa perseguição que o Alexandre de Moraes fez em cima de alguns empresários nessa falsificação
Isso joga o setor empresarial também na responsabilidade de nos apoiar para que possamos fazer esse enfrentamento. E, como disse o Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, anistia, quem trata é a política, nós vamos tratar, e volto a dizer, quem apostar contra, anote aí, vai ser derrotado. Deputado Evaí de Mello, do PP do Espírito Santo, agradeço demais pela participação ao vivo aqui no Poder Expresso. Até uma próxima oportunidade, deputado. Abraço. 5h25, seguimos ao vivo aqui com mais uma edição do Poder Expresso. Hoje a gente trazendo uma análise bem aprofundada sobre todos os aspectos relacionados à situação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e os desdobramentos no Congresso Nacional dessa reta final do julgamento que pode resultar na condenação ou não de Jair Bolsonaro e outros 7 réus. A gente ouviu ali o deputado Evaí de Mello, do PP do Espírito Santo, ele que apoia o PL da anistia. A gente ouve agora a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que é contra a aprovação do PL da anistia. É contra, deputada? Vamos atualizar aqui a avaliação da senhora. Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, eu sou contra o projeto de anistia, eu e toda a minha bancada, que é a bancada do PSOL, por diversos motivos, né? Primeiro, eu acho que a gente está diante de uma responsabilidade histórica, que é poder passar a limpo o que aconteceu, ou seja, não autorizar que crimes contra a democracia e contra o povo brasileiro passem impunes. A gente teve um processo de ditadura militar no Brasil, fruto de um golpe de Estado de 1964, e daquele processo, até hoje, não houve a responsabilização de nenhum dos culpados, sejam eles políticos, militares, generais ou empresários. Dessa vez, a nossa geração tem a obrigação de fazer diferente, porque senão tentativas ou crimes como esse podem voltar a se repetir. Aliás, é devido ao fato de não ter tido punição da ditadura militar que ainda hoje algumas pessoas se sintam autorizadas a estimular ou mesmo organizar um golpe de Estado, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro e esses outros 7 que estão nesse núcleo principal. E é um julgamento histórico, não só porque envolve um ex-presidente, mas também generais, inclusive generais 4 estrelas, comandantes das forças, né, armadas, como, por exemplo, o almirante Almir Garnier, que estava à frente, né, da aeronáutica. Então, eu acho que é uma lição, uma reparação importante, e eu lamento profundamente que haja parlamentares que estejam, em primeiro lugar, ousando questionar aquilo que diz uma lei que foi aprovada pelo próprio Congresso, que é a Lei sobre o Estado Democrático de Direito, que, ironicamente, foi sancionada pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo, considerando uma série de desafios que tem no Brasil, como, por exemplo, a necessidade de aprovar a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000, a pauta do Congresso está sequestrada sobre esse tema há meses, assim, nada vai para frente. Chegaram a sequestrar a mesa diretora, inviabilizar as atividades porque querem a impunidade para pessoas que cometeram crimes. Eu acho que isso é muito lamentável, mas também revela, infelizmente, o que é a preferência e o perfil político de boa parte da classe política brasileira. A gente viu hoje o presidente Lula falando sobre a possibilidade real de aprovação do PL da anistia. Vocês trabalham com essa possibilidade? Há sim, de fato, na avaliação do PSOL, do PT, um risco de esse PL avançar, ter o seu requerimento de urgência aprovado e a aprovação em definitivo no plenário da Câmara? Qual a avaliação que a senhora faz hoje? Olha, Jesus, a temperatura, né, mudou nessa última semana. Antes eles haviam feito várias ofensivas, né, para que o projeto tivesse condições de avançar, mas não havia um respaldo por parte de outras lideranças partidárias. Era mais a liderança do PL, com alguns deputados que se identificam, né, como deputados bolsonaristas mesmo que de outras bancadas. Agora tem uma mudança, porque líderes de outras bancadas, que são muito grandes, expressivas aqui na Câmara, também se manifestaram a favor, como a do Republicanos, como a do PP.
Então, isso torna a possibilidade mais factível, ainda que, claro, ainda cabe ao presidente da Câmara pautar ou não. E óbvio que nós vamos seguindo com o nosso papel de fazer todo o diálogo e toda a pressão necessária para que isso não entre na pauta, ainda mais considerando que explicitamente seria é, ampliar, né, os conflitos junto ao Supremo Tribunal Federal, porque se sabe que se trata de uma matéria inconstitucional e que, portanto, logo após a sua eventual aprovação, vai obviamente haver um novo processo de judicialização e o conflito, não só institucional, mas junto à sociedade brasileira, vai se ampliar, porque as pesquisas que levantaram qual é a opinião pública a respeito disso mostram que é uma maioria contrária à anistia. Então, seria, a partir dessa nova composição, fazer algo na marra, considerando que não é essa a vontade popular. É por isso que houve, né, essa mudança de temperatura na última semana e, sim, aumentaram as possibilidades da aprovação. E aqui eu quero destacar, infelizmente, lamentavelmente, o papel do governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, que veio até Brasília, ficou por 2 dias não trabalhando pelo povo de São Paulo, mas articulando e operando essa possibilidade de avançar o projeto da anistia. Eu acho isso vergonhoso e lamentável, porque claramente ele está tentando construir, pavimentar um caminho eleitoral para 2026, para disputar o espólio do bolsonarismo, os votos que não mais poderão ser do Jair Bolsonaro, porque ele está inelegível, passando por cima de uma regra constitucional, buscando limpar a barra de bandidos criminosos, porque é disso que se trata, as pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, ao invés de procurar melhorar a vida do povo brasileiro. Inclusive, está utilizando o seu cargo para vir aqui para Brasília para endossar esse tipo de atitude. E eu digo isso porque muitas vezes ele gosta de se apresentar como democrático, maleável, como tentando se diferenciar, né, desse espírito mais violento de Bolsonaro, mas nessas horas eu acredito que ele revela, né, o seu principal viés e coadunando com uma postura golpista e uma ofensiva antidemocrática. Deputada, nesse momento, a gente está conversando aqui e estão conversando também o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Hugo Mota recebendo na sua residência oficial um dos principais articuladores, se não o principal articulador da aprovação do PL da anistia na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara está dando o mesmo espaço, a mesma abertura, recebendo representantes do PSOL, do PT, da base governista, cumprindo ali a sua missão institucional de ouvir todos os lados? Olha, a nossa participação e contribuição nesse debate se dá sobretudo nas reuniões do Colégio de Líderes, né? Quando as diferentes lideranças partidárias se reúnem para dar a sua opinião. E nesse caso, justiça seja feita, foi a partir da última reunião que houve uma sinalização um pouco maior e um pouco mais contundente por parte do Hugo Mota de que haveria sim a possibilidade de colocar em votação o projeto, porque antes o que ele dizia publicamente, ele também fazia nessas reuniões, né, entre líderes, ou seja, sem uma maioria consolidada de líderes e, portanto, de deputados que tenham um apelo para colocar esse projeto em pauta, ele não o faria. Como agora vem mudando a composição, a correlação de forças, claro, ele se mostra mais suscetível a colocá-la. Agora, eu acho que mais importante do que o presidente da Câmara, Hugo Mota, ouvir as lideranças partidárias é ouvir o que diz a população brasileira, o que de fato a sociedade brasileira quer e espera dele como presidente na Câmara. Já mencionei, né, o projeto do imposto de renda, mas eu posso mencionar uma série de outros, como por exemplo o fim da escala 6 por 1, que são projetos com amplo apoio popular. Hugo Mota acertou muito quando, por exemplo, ele colocou na pauta o projeto 2628, que propõe colocar um freio à adultização e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais e nas plataformas virtuais. Agora, ele erra muito
quando cede a essa pressão golpista e eleitoreira que está em desacordo com o que almeja a maioria da sociedade brasileira e com o que diz a própria Constituição e as leis brasileiras. Então, é nesse sentido que nós seguimos, apelando e fazendo também a nossa pressão. Não é uma necessidade do povo brasileiro, não é uma vontade, é inconstitucional e dá um sinal muito ruim de que a Câmara se preocupa consigo mesma. Quais eram as ameaças da última semana? A PEC da blindagem, que supunha que os próprios parlamentares podem, olha a gravidade disso, poderiam ou não dizer que tipo de crime, sobre quais inquéritos os próprios parlamentares poderiam ser investigados. Uma outra proposta que queria fazer uma alteração de foro, numa espécie de uma revanche com relação ao Supremo. Nós queremos saber quando vão ser as manchetes, né, que fala que a Câmara entregou um grande projeto para o povo brasileiro. É isso que nós esperamos dele, e eu tenho certeza que é isso que a sociedade espera e apoia. Se não, acreditando que está agradando a um setor da Câmara, na verdade, ele estará desagradando a toda a sociedade brasileira e as outras instituições que, obviamente, irão reagir diante dessa manobra que alguns parlamentares buscam construir, que é livrar criminosos de cumprirem a sua pena. Deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, participando ao vivo daqui do Poder Expresso. A gente agradece demais por ter aceitado o nosso convite para trazer a visão da senhora, do partido aqui, no momento em que os debates estão tão acalorados, né? E a gente segue acompanhando aí os desdobramentos desse tema. O Poder Expresso segue de portas abertas para a senhora, deputada. Muitíssimo obrigado pela participação. Muito obrigada pelo convite e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. 4h37, vamos ao vivo até às 5h30. Olha